Além do reconhecimento, né, do trabalho, um reconhecimento financeiro, né? Tem que remunerar os catadores, né? O reconhecimento simbólico da contribuição para o meio ambiente, para a sociedade, é muito importante, mas isso tem que se traduzir também num ganho, numa remuneração adequada. E aí tem dois problemas que a gente vê, mas a ideia é fazer uma dinâmica aqui com vocês, o pessoal aí depois vai apresentar um pouco a experiência deles. É a ideia de que só de vender material não dá para ter uma remuneração boa, então nem tudo é alumínio, e o exemplo do alumínio leva a essa falsa ideia de que trabalhar com material reciclável é sempre lucrativo. Então tem material, você sabe muito bem, que a margem de ganho é muito pequena, então não dá para comparar com o material, né, que é o filé mignon. E outra coisa é um problema que é psicológico e que vem de uma tradição, né, que catador sempre foi meio visto como do lado da assistência social e que não deveria ser remunerado, né, pelo serviço que presta. E às vezes os próprios catadores têm dificuldade de colocar preço, né, no serviço que eles estão fazendo. E aí acontece, às vezes, de estar trabalhando e estar pagando para trabalhar e aquele resultado do serviço que foi prestado acaba não dando retorno. Então a ideia é discutir esses dois problemas aí. Primeiro, qual que é o valor mesmo, o custo que está embutido naquele serviço, como colocar preço, e talvez discutir também essa barreira psicológica de que às vezes os próprios catadores, né, têm dificuldade, né, a sociedade já tem dificuldade de pagar e os catadores têm dificuldade de cobrar. Mas aí o Diogo vai introduzir esse tema aí melhor e já trabalha bastante tempo com isso. E aí a gente vai apresentar um pouco dos aspectos legais, um pouco dessa questão que o Chico falou, né? Que é de pensar como o catador pode fazer a cobrança, como que ele pode fazer esse convencimento, tudo que está em torno, né, do trabalho dos catadores, não só a função de coleta, mas todas as outras questões. A gente vai falar um pouco também sobre, né, catadores pagando para trabalhar, vamos dizer assim, as questões bem específicas da construção de como se precifica o serviço. Então é isso, gente. A gente vai começar falando um pouco, né, passar aqui bem breve sobre os aspectos legais, tá? O que a gente tem na política nacional que vai embasar a contratação de vocês, não só pelo poder público, mas também por entidades privadas e também por consumidores, e a gente entende como sociedade civil, né? A gente tem esse conceito aí da responsabilidade compartilhada. A gente já falou disso no curso, mas é bom a gente ressaltar o seguinte, né? Que são todas essas atribuições que estão, né, encadeadas, mas elas são individualizadas, tanto dos consumidores, por isso que é importante a gente entender o papel da sociedade civil na geração, né, no consumo e na posterior geração de resíduos, dos encarregados dos serviços públicos de limpeza urbana, que são os municípios, né, gestores disso, e do manejo dos resíduos sólidos. Outra questão são os projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida do produto, e aí tem uma coisa importante, prioritariamente em parcerias com cooperativas ou outras formas, né, de associação de catadores. E esse ponto também que é bem importante, né, ele eu vou até ler na íntegra. O titular de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará, essa palavra é extremamente importante, a organização e o funcionamento de cooperativas de catadores e outras formas de associações, bem como a sua contratação. Então, o que a política fala? Priorizar, né, dar um valor prioritário, dar uma ordem prioritária para a contratação dos catadores. E aí a gente vai passar agora um pouquinho aqui para esse esquema que a gente fez, que é da composição da renda na catação e todas as externalidades que gera.
aí já explicando, né? Como externalidades, o que a gente entende? É tudo que não exatamente é o trabalho direto de vocês acaba gerando como consequência. É uma consequência, vamos dizer assim, indireta, né? Não é o principal meio, né? Não é a principal, vamos dizer assim, função pela qual vocês trabalham, mas vocês acabam gerando essas externalidades para o poder público, para a sociedade, né? Para todo mundo em geral. E aí a gente vai aproveitar também aqui para repassar para vocês as respostas dos formulários que vocês preencheram. Então, por exemplo, quando a gente pensa o trabalho de vocês, vocês começam, né, pela informação à população e os geradores. Esse serviço quase nunca é remunerado, como a gente viu aqui. Nos questionários, os catadores autônomos que responderam, nenhum é remunerado por esse serviço, e dos catadores sócio-cooperados, 7% são remunerados por esse serviço. Um dado que é bacana da gente ver é o seguinte: quando a gente fala do serviço de coleta seletiva, o que acontece? 50% dos catadores autônomos que responderam o formulário disseram que são remunerados por esse serviço de coleta seletiva, né? Ao passo que 43% dos catadores sócio-cooperados disseram que são. Tá? A gente sai da informação, passa para a coleta seletiva, vai para a triagem. Na triagem, a gente não teve nenhuma sinalização de remuneração por parte dos autônomos e 21% dos cooperados disseram que tem como fonte de renda, né, contratos com a cooperativa que pagam a triagem. Depois da triagem, né, a outra etapa que vocês têm aqui, que pode e deve ser valorada, é essa etapa de enfardamento, né, vamos dizer assim, de um pré-processamento para que o material chegue na indústria, que é o enfardamento, separação de fino, de vidro, enfim. Aqui também, né, nenhum catador autônomo respondeu ter isso como fonte de renda, 21% dos sócios cooperados tem como fonte de renda, né, o enfardamento, outras atividades no galpão que estão, vamos dizer assim, depois da triagem. Esse dado é extremamente interessante também para a gente. E depois a gente passa para o armazenamento e para a venda. O que é interessante ver? O único ponto em que a renda de vocês é garantida e se sustenta é aqui, né? A venda, vamos dizer assim, é um processo em que todo catador obtém renda, né? O trabalho de todo catador é remunerado na hora da venda dos materiais. Mas a gente está vendo aqui várias outras oportunidades de serviços que podem ser prestados que podem ser alvo de reivindicação, alvo de renda para vocês, né? De conseguir uma renda melhor. E um outro dado que apareceu, que foi interessante também no formulário para a gente, foi o seguinte, que metade dos catadores autônomos tem conseguido renda no trabalho com a venda de outros objetos. A gente vê muito isso, né, nas turmas do curso, né, venda de cadeira, venda de livro, às vezes venda de artesanato, enfim. A gente tem visto isso muito. E que nos catadores cooperados tem também a questão da renda através dos serviços de logística reversa e 21%, né, pelos serviços ambientais. Né? Aqui em Minas, por exemplo, a gente fala do Bolsa Reciclagem e tudo mais. Então, esse esquema mostra isso. Qual que é o trabalho direto para vocês, né? E todos os custos também que estão envolvidos em volta dele. Né? Que não é simplesmente só fazer a coleta ou só aquele momento de informar a população, da triagem, do enfardamento, enfim. Tem muita coisa ao redor. E uma pergunta que a gente vai procurar responder logo em seguida, né, depois que a gente caminhar um pouco aqui, vai ser isso, né? Será que em alguns casos vocês estão pagando para trabalhar? Vamos deixar essa pergunta aqui e vamos refletir sobre ela mais na frente.
pensando que o trabalho dos catadores é a base disso que a gente está chamando de reciclagem urbana aqui. Então, quando a gente tá falando, quando o Diogo falou antes, né, de como que a gente vai viabilizar, de como que a gente vai melhorar a renda das cooperativas, dos catadores, na verdade, a gente está falando, em outras palavras também, de como a gente vai sustentar essa reciclagem urbana e fazer ela ser viável, né, fazer ela ser sustentável economicamente, né? E aí tem uma coisa que a gente discute, que é o do padrão de financiamento, né? Ou seja, a reciclagem urbana, ela tem um custo, né? O custo é alto, né? E a gente tem pessoas que deveriam pagar esse custo, né? Então a gente tem o poder público, né, que é o titular da limpeza urbana, né, nos municípios. A gente tem as empresas que colocam as embalagens, né, no mercado, e essa embalagem ela vai ser recuperada pelos catadores. Ou seja, a gente tem uma série de atores que deveriam entrar nessa vaquinha, vamos dizer assim, né, nesse padrão de financiamento, pode ser entendido como quem vai pagar aqui esse preço dessa reciclagem, né? E aí, mas só que na maioria dos casos, né, como a gente viu no slide anterior do Diogo, quem acaba pagando é só os catadores com o seu trabalho, né? Então, esses outros autores que deveriam contribuir para financiar essa reciclagem urbana acabam não fazendo isso. Então, por isso que a gente discute o que seria estratégia de horizontalização para as organizações. O que é isso, gente? Quando a gente fala de verticalização, a gente está falando de avançar na cadeia, ou seja, eu vou triar o plástico, mas eu vou processar o plástico igual tinha na fábrica da Cato Unidos aqui, né? Então, um produto que pode, né, um pellet, que pode ser empregado, por exemplo, para fazer um objeto. Então, eu posso ter uma indústria de propriedade dos catadores, né, que faz, por exemplo, lixeiras. Então, a gente está falando de verticalização quando a gente fala isso, né? Então, eu estou pegando material reciclável e transformando ele em produtos, né? Então, isso seria uma estratégia de verticalização. A estratégia de horizontalização é vocês, a partir do que vocês já fazem, que é a venda dos recicláveis e tudo que está ligado a isso, para que isso seja possível, que vocês comecem também a ser remunerados pelos outros serviços que vocês prestam. O que o Diogo chamou antes de externalidades, por exemplo. Então, por exemplo, prestação de serviços públicos, né? Então, seja a coleta seletiva, seja a triagem, ela deve ser entendida como um serviço público, né? E as organizações deveriam ser remuneradas por isso, né? Mas não só isso, a gente poderia pular com a situação 3, que vários daquelas coisas que o Diogo falou antes poderiam também ser remunerados. Então, a gente teria uma situação em que a venda dos recicláveis é remunerada, a prestação de serviço também, mas os catadores também recebem pela lógica reversa, que é essa parte que as empresas devem pagar, né, para dar a sua parte de contribuição para que a reciclagem urbana seja possível. Os catadores podem começar a pensar, a valorizar outros tipos de resíduos e serem os grandes operadores da gestão de resíduos de um município, né? Então, trabalhar com os orgânicos, outros tipos de resíduos. O trabalho de acolhimento e inclusão social, que poderia ser remunerado também. E o trabalho de educação ambiental, mobilização social. Então, ou seja, quando você remunera todos esses serviços que vocês já prestam, né, ou alguns não prestam ainda, mas poderiam prestar, você permite que a reciclagem urbana ela seja mais possível e com melhores condições, principalmente para quem está sustentando ela, que são os catadores, né? Vai tentar mostrar, então, quem que são os atores envolvidos nisso, né? Como que dá o fluxo de matéria, ou seja, matéria, né? Alumínio, orgânico, vidro, tudo é matéria, né? Então, para onde que essas matérias vão
né? Quem é responsável por levar, transportar, separar, e como que dá o fluxo de dinheiro nisso, né? Então, isso aqui é para a gente mostrar, basicamente, a dificuldade de viver só da venda de matéria. Pode seguir, Diogo. Então, a gente tem um bairro. Esse bairro tem moradores, né? Esses moradores produzem lixo, né? Esse lixo, ele é levado pela empresa urbana, né? A depender de cada cidade, aqui em Belo Horizonte chama SLU, para o aterro sanitário, por exemplo, né? Isso é um jeito. Agora, também tem os recicláveis, né? Dentro desse lixo tem uma parte que é reciclável. Você pode ter, por exemplo, cooperativas que vão ao bairro com um caminhão e coletam esse material em grandes geradores, né? Levam para esses galpões de triagem. Nos galpões, eles são separados em vários tipos, né? Levados para atravessadores, ou aquilo que sobra de rejeito da coleta, né? Porque quando a gente coleta também tem muito rejeito, é levado para o aterro sanitário. Dos atravessadores, isso é vendido para as indústrias, né? Então, esse é o fluxo de matéria. A gente também tem os catadores de rua, né? Que muitas vezes vão no próprio saco de lixo, ou seja, a pessoa não tem separado, né? Ele vai lá, busca esse material, ele vai vender para o aparista, né? Para o depósito. Esse depósito vai vender para o atravessador, que vai vender para a indústria, né? E a gente também tem um orgânico, por exemplo, né? Que hoje são poucas as experiências de... Calma, Diogo. São poucas as experiências de catadores que hoje têm trabalhado com orgânico, né? Então, a gente está querendo lidar aqui com um quadro mais geral, né? É claro que tem coisas específicas na cidade de cada um, né? Na forma de cada um, mas, em geral, é assim que a gente tem o fluxo de matéria, né? Prefeitura levando o que é lixo para o aterro, né? Cooperativas e catadores, né? Separando isso e vendendo para depósitos e atravessadores, e no final toda essa matéria vai parar na indústria, que vai retransformar esses materiais, e esses materiais vão voltar para o círculo de comercialização, né? Então a latinha vai voltar a ser a embalagem do refrigerante, né? O plástico, a embalagem da água, etc. Agora vamos entender o fluxo do dinheiro. Então, como que é o fluxo do dinheiro? O morador, por meio de imposto, né, ele paga por essa coleta que é prestada, aqui está simbolizada pela SLU, que é a empresa de limpeza urbana aqui de Belo Horizonte, né? Então, por imposto, é o imposto do cidadão que vai pagar essa coleta que leva o lixo para o aterro sanitário. Pode seguir, Diogo. Agora, outra coisa também é, a indústria, ela paga os atravessadores pela matéria que eles vendem. Pode ir seguindo. Os atravessadores pagam galpões de triagem e aparistas, né? E os catadores são pagos por esses aparistas. Vocês percebem que quanto mais a gente vai andando na que a gente vai chamar de cadeia de reciclagem, a setinha do dinheiro vai ficando maior? No final é o seguinte, assim, quase todo o material reciclável, lá na ponta, ele está sendo pego pelos catadores. Só que se você for ver o tamanho da setinha de dinheiro que chega para os catadores, é muito menor do que chega para o atravessador e para o aparista e para a indústria. E qual que é o grande problema nisso? Se a gente não sai da lógica de vender matéria, a gente nunca vai sair dessa lógica que acumula dinheiro nas indústrias, né? E deixa os catadores com pouco recurso sobre o trabalho que eles fazem. Então, assim, esse é o problema. Se a gente não avança para aquilo que o Marcelo chamou de diversificação, né? Começar a ser pago pela inclusão social, pela educação ambiental, pela informação, etc., né? Esse dinheiro vai continuar sendo concentrado lá em cima. E aí, gente, mesmo que aumente a quantidade que é trabalhada no galpão, o galpão fica mais produtivo, ou o catador de rua começa a achar, né? Ele acha o filé ali, onde que tem isso. Mesmo na lógica geral, né? Para todos os catadores, trabalhar só com volume de matéria não vai resolver o problema da renda, né? Então, de certa forma, é isso que fica exemplificado aqui por esse esquema que a gente tentou trazer.